Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Este é o nosso quadro Maratona de Questões e nós estaremos focando este momento a Polícia Militar do Estado do Ceará, edital esse que já está na praça. As inscrições elas começam no dia 16 de agosto e vão até dia 15 de setembro. A data da prova está prevista para o dia 7 de novembro de 2021. Estão previstas 2.000 vagas, o salário é de aproximadamente R$ 4.192,72, a taxa de inscrição R$ 120. A banca examinadora escolhida foi a Fundação Getúlio Vargas, O nível de escolaridade é o nível médio, não haverá redação e nem prova de títulos. Então, é um concurso aí com uma oportunidade gigantesca para quem já está aguardando e se preparando, É o momento de otimizar os nossos estudos. Então, bora para as questões. Instituto AOCP 2016, Polícia Militar do Ceará. Em relação à Constituição Federal de 1988, o artigo 144 da Segurança Pública, julgue o item a seguir. As polícias militares, os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se juntamente com as polícias civis aos governadores do Estado, do Distrito Federal, dos territórios e aos prefeitos municipais. Gabarito da questão: errada. O parágrafo 6º aí do artigo 144 da nossa Constituição rege a seguinte expressão: as polícias militares e corpo de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordina, juntamente com as polícias civis, aos governadores do Estado, do Distrito Federal e dos territórios. Não subordinam a prefeitos municipais. Aos prefeitos nós temos aí as guardas civis. Instituto AOCP 2016, Polícia Militar do Ceará. Em relação à Constituição Federal de 1988, artigo 144 da Segurança Pública, julgue o item a seguir. A Polícia Federal é instituída por lei como órgão permanente e é mantida pela União. Gabarito da questão: corretíssimo. Artigo 144, parágrafo 1º. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a, inciso 1º, apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. Artigo 2º. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Parágrafo 3º. Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Parágrafo 4º. Exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União. Instituto AOCP 2016, Soldado da Polícia Militar do Ceará. Em relação à Constituição Federal de 88, artigo 144 da Segurança Pública, julgue o item a seguir. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinada à apuração de infrações penais, bem como para a proteção de seus bens, serviços e instalações. Gabarito da questão: errado. A apuração das infrações penais é de competência das polícias civis
e federal. Instituto AOCP 2016, Polícia Militar do Ceará. Em relação à Constituição Federal de 1988, artigo 144 da Segurança Pública, julgue como certo ou errado o item a seguir. Os municípios poderão constituir guarda municipal destinada à apuração de infrações penais, bem como à proteção de seus bens, serviços e instalações. Gabarito errado. Artigo 144, parágrafo 8º. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser em lei. A Guarda Civil Municipal, ela não está destinada à apuração de infrações penais. A competência dessa apuração é para as polícias civis e federal. Instituto AOCP 2016, Soldado. Em relação à Constituição Federal de 1988, artigo 144 da Segurança Pública, julgue como certo ou errado o item a seguir. As infrações penais militares, bem como as funções de polícia judiciária, ressalvadas a competência da União, serão apuradas pela Polícia Civil. Gabarito errado. Artigo 144, parágrafo 4º. As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Instituto AOCP 2016, Soldado da Polícia Militar. Em relação à Constituição Federal de 88, artigo 144 da Segurança Pública, julgue certo ou errado o item a seguir. A Polícia Federal é instituída por lei como órgão permanente e é mantida pela União. Gabarito corretíssimo. Artigo 144, parágrafo 1º. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira destinanciar. Instituto AOCP 2016, Soldado da Polícia Militar. Em relação à Constituição Federal de 88, artigo 5º, dos direitos e garantias fundamentais, julgue como certo ou errado o item a seguir. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre deverão ser comunicados ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada de imediato. Corretíssimo. Nós temos como base aí o artigo 5º, inciso 62. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Instituto AOCP 2016, Soldado da Polícia Militar. Em relação à Constituição Federal de 88, artigo 5º dos direitos e garantias fundamentais, julgue como certo ou errado o item a seguir. Todos têm direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder, independentemente do pagamento de taxas. O item está certíssimo. Como base, nós temos o artigo 5º, inciso 34. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas. A linha A, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Instituto AOCP 2016, Soldado da Polícia Militar. Em relação à Constituição Federal de 1988, artigo 5º, dos direitos e garantias fundamentais, julgue como certo ou errado o item a seguir. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas,
em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Gabarito errado. Artigo 5º, inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem arma, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Observação: não basta a não frustração de outra reunião, sendo também exigido o aviso prévio. Instituto AOCP 2016, Polícia Militar do Ceará. Em relação à Constituição Federal de 1988, artigo 5º, dos direitos e garantias fundamentais, julgue como certo ou errado o item a seguir. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Gabarito certíssimo. Artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição Federal. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Instituto AOCP 2016, Soldado da Polícia Militar. Em relação à Lei Complementar de número 98/2011, julgue como certo ou errado o item a seguir. Nos processos administrativos disciplinares em que a pena seja a de demissão, após decididos pelo Controlador-Geral de Disciplina e antes do envio ao Governador do Estado, deverá ser encaminhado para a Procuradoria-Geral do Estado com o fito de atestar a regularidade do procedimento. Gabarito certíssimo. Como base, artigo 11, parágrafo 1º. Os relatórios finais dos processos administrativos disciplinares serão decididos pelo Controlador-Geral de Disciplina antes do envio para publicação ou, se for o caso, do envio ao Governador do Estado para decisão que seja de competência legal, podendo este determinar quaisquer outras providências que se fizerem necessárias à regularidade do processo de decisão. Parágrafo 2º. Nos processos administrativos disciplinares em que a pena seja a de demissão, após decididos pelo Controlador-Geral de Disciplina e antes do envio ao Governador do Estado, deverá este encaminhado para a Procuradoria-Geral do Estado com o fito de atestar a regularidade do procedimento. Instituto AOCP 2016, Soldado da Polícia Militar. Em relação à Lei Complementar Estadual de número 98/2011, julgue certo ou errado o item a seguir. Os policiais civis e os militares estaduais requisitados para servir na Controladoria-Geral de Disciplina serão considerados para todos os efeitos como inativo em relação às suas funções de natureza policial, civil ou militar. Gabarito errado. Artigo 19. Os policiais civis e os militares e os bombeiros militares estaduais, requisitados para servir na Controladoria-Geral de Disciplina, serão considerados para todos os efeitos como no exercício regular de suas funções de natureza policial civil, policial militar ou bombeiro militar. Instituto AOCP 2016, Soldado da Polícia Militar. Em relação à Lei Complementar Estadual número 98/2011, julgue certo ou errado o item a seguir. É possível afirmar que, dentre outros, os objetivos da Controladoria-Geral de Disciplina são o combate à corrupção, o incentivo da transparência da gestão governamental. Gabarito certo. Artigo 1º.
Fica criado, no âmbito da administração direta do Poder Executivo Estadual, a Controladoria Geral de Disciplina dos órgãos de segurança pública e o Sistema Penitenciário do Estado do Ceará, com autonomia administrativa e financeira, com a competência para realizar, requisitar e avocar sindicâncias e processos administrativos, para apurar a responsabilidade disciplinar dos servidores integrantes do Grupo de Atividade de Polícia Judiciária, policiais militares, bombeiros militares e agentes penitenciários, visando o incremento da transparência da gestão governamental, o combate à corrupção e ao abuso do exercício da atividade policial ou de segurança penitenciária, buscando uma maior eficiência nos serviços policiais e de segurança penitenciária prestados à sociedade. Instituto AOCP 2016, Polícia Militar do Ceará. Em relação à Lei Complementar Estadual de número 98/2011, julgue como certo ou errado o item a seguir. A avaliação de desempenho daqueles que trabalham na Controladoria Geral de Disciplina é realizada apenas anualmente e, em outros critérios, considera a assiduidade, urbanidade, pontualidade e produtividade. Gabarito errado. Artigo 15. Os policiais civis, militares e bombeiros militares estaduais e outros servidores que desempenhem suas atividades na Controladoria Geral de Disciplina, inclusive os presidentes, membros e secretários das comissões civis permanentes e dos conselhos de disciplina e de justificação, terão seu desempenho e produtividade avaliados mensalmente e consolidado anualmente, com base nos seguintes critérios, sem prejuízo de outros estabelecidos em regulamento. Inciso 1. Assiduidade, urbanidade, pontualidade e produtividade. Inciso 2. Correção formal e jurídica dos processos administrativos e sindicais. Inciso 3. Cumprimento dos prazos processuais administrativos. E inciso 4. Cumprimento dos planos de meta e das tarefas determinadas pelo Controlador de Geral. Instituto AOCP 2016, Soldado da Polícia Militar. Em relação à Lei Complementar Estadual de número 98/2011, julgue como certo ou errado o item a seguir. Os membros integrantes do Conselho de Disciplina prestam serviço de forma voluntária, sem receber qualquer verba indenizatória pela presença nas sessões realizadas. Gabarito errado. Artigo 20. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a instituir o Conselho de Disciplina e Correição dos órgãos de segurança pública e sistema penitenciário do Estado do Ceará, cuja composição e atribuições constarão de decreto do chefe do Poder Executivo. Parágrafo único. Será assegurado aos membros integrantes do Conselho, previstos no caput deste artigo, o pagamento de verba indenizatória por presença em sessão equivalente a R$ 2.000, ficando o pagamento limitado ao máximo de 2 sessões mensais. Instituto AOCP 2016, Soldado da Polícia Militar. Em relação à Lei Complementar Estadual de número 98/2011, julgue como certo ou errado o item a seguir. A Controladoria Geral Disciplinar tem acesso a qualquer banco de dados de caráter público no âmbito do Poder Executivo Estadual, bem como aos locais que guardem pertinência com suas atribuições. Gabarito da questão, certa. Artigo 3º. São atribuições institucionais da Controladoria Geral de Disciplina dos órgãos de segurança pública e sistema penitenciário do Estado do Ceará. Inciso 12. Ter acesso
a qualquer banco de dados de caráter público no âmbito do Poder Executivo do Estado, bem como aos locais que guardem pertinência com suas atribuições. Inciso 13. Manter contato constante com os vários órgãos do Estado, estimulando-os a atuar em permanente sintonia com as atribuições de Controladoria Geral de Disciplina e apoiar os órgãos de controle externo no exercício de suas missões institucionais, inclusive firmando convênios e parcerias.